Olá, querido e amado povo de Deus, paz e alegria para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Prezado irmão e irmã, neste dia de hoje queremos mergulhar na palavra de Deus, que é a palavra do dia, que ilumina a nossa fé e a nossa caminhada. E a palavra do dia para hoje nós temos Lucas 15, de 1 a 3 e de 11 a 32. É um texto muito longo, nós vamos só meditar, nós não vamos fazer a leitura. Então, essa leitura logo começa nos apresentando o confronto dos discípulos de Jesus com os fariseus, isso na presença de Jesus. Então, os fariseus vão ao encontro dos discípulos e perguntam: por que o mestre de vocês come e bebe com os pecadores? E Jesus logo entra na conversa e vai então responder. Vai responder de uma forma lúdica. Como? Vai contando a história do filho pródigo. Vai dizer então que um homem tinha 2 filhos, né? E então um desses filhos resolveu pedir a herança ao pai. Pai, dá-me parte da herança. Então vejamos logo 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Então este homem é Deus. Deus que tem na raça humana 2 qualidades de filhos. O filho desobediente e o filho obediente. O filho que se compraz com os prazeres do pai, com as coisas da casa do pai, está sempre junto com o pai. E aquele filho que só pensa em si e só quer tirar proveito. Então vejamos, filho que não olha para o pai e que não valoriza e que tem o pai até como morto, né? Quando ele pede para o pai: pai, dá-me parte da herança. Vejamos então que herança se dá quando morre, né? Ou então se o pai dá livremente ali um presente, alguma coisa para o filho, diz: isso aqui está uma parte da tua herança. Mas o filho pedir parte da herança é como dizer assim: para mim hoje tu morreu. Para mim hoje não é mais meu pai. Está morto. Então, vejamos logo essa atitude, né, de matar o pai vivo, né? Então, vejamos essa atitude do filho. Mas mesmo assim, o pai, por amor ao filho, vai dar então algum pertenço, alguma coisa que realmente é cabível como herança. E esse filho vai para o mundo e diz o texto que ele esbanjou tudo com prostituta, esbanjou tudo com os prazeres materiais, com os bens materiais, com festas e bebedeiras. E depois então ficou sem nada. Quando ele então ficou sem nada, ele resolveu trabalhar para sobreviver, para a sua sobrevivência. Só que não tinha trabalho, não tinha emprego, não tinha onde encontrar trabalho. E ele foi então à casa de um certo morador do lugar. Vejamos a importância dessa leitura. Ele foi na casa de um morador do lugar. Quem é o morador do lugar? Gente deste mundo, gente do mundo, gente que está misturado com as coisas mundanas. Está longe da casa de Deus, longe da presença de Deus. Então ele foi na casa de alguém do lugar e arrumou emprego. Qual era o emprego que esse senhor tinha para ele? Cuidar dos porcos. O que eram os porcos? Exatamente pessoas que estão misturadas com as imundícias mundanas, com os prazeres materiais, com os prazeres do sexo, da bebedeira, da embriaguez, da orgia, de tudo que não presta. Então foi lá. E lá mesmo, se misturando com os porcos, ele desejou comer da ração dos porcos. Então vejamos a que ponto ele chegou. No fundo do poço, chegou no vazio do nada, que desejou matar a fome com a ração dos porcos. Matar a fome com a ração dos porcos significa comer, misturar, fazer uso daquilo que não está do agrado de Deus, com as coisas mundanas, tudo aquilo que destrói a vida humana. Bom, então daí ele estava também muito vencido pela dor da fome e do afastamento da casa do pai. E com esta dor que lhe doeu a alma, que lhe doeu a consciência, ele caiu em si, diz a leitura. Ele caiu em si, lembrou da casa do seu pai. E disse: na casa do meu pai tem muitos trabalhadores e todos são bem alimentados. Na casa de meu pai tem pão com fartura. Na casa de meu pai ninguém passa fome. Por isso eu vou voltar para meu pai. E vou dizer a ele: pai, eu não mereço ser chamado teu filho,
mas trata-me como um dos teus empregados. Então vejamos que ele chegou no ponto de voltar atrás, de se arrepender e ir ao encontro do Pai. E ele, retornando com esta atitude de se reconciliar com o Pai, retornando fragilizado e vencido pelas coisas mundanas, volta para a casa do Pai. Então nos diz o texto que o pai estava sentado no nivear da casa, na parte do alpendre da casa, olhando para o caminho, esperando o seu filho, na certeza de que um dia seu filho iria voltar. E ele, naquela ansiedade, naquela certeza de que seu filho iria voltar, diz o texto que ele olhou e viu de longe o seu filho. Olhou, viu de longe o seu filho. Esse ver de longe é este Pai amoroso que é Deus que está no céu, mas de lá do céu ele vê cada um de nós. Ele vê a nossa essência, ele vê a nossa iniciativa, ele vê o nosso caminhar, ele vê o nosso comportamento, o nosso jeito de agir. Ele vê de longe. Ele vê a nossa pessoa por inteiro, a alma, o coração, tudo que somos. Ele nos conhece a fundo. Então, este Deus que vê de longe, por amor de um pai que sabe realmente o valor do seu filho amado. Como ele disse uma vez para Jesus, este é o meu filho muito amado, em quem eu encontro o meu agrado. E essa importância. Então, o filho vai, ele corre e dá o abraço no filho, cobre o filho de beijos, e o filho se prostra de joelho e diz, Pai, eu já não mereço ser chamado meu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. E o pai manda rapidamente os seus empregados trazer roupa nova, anel novo, sapato novo e acolher aquele filho. Para dizer que Deus é um pai que nos ama tanto, que no dia que nós nos arrependermos das nossas atrocidades, das nossas teimosias e voltarmos para Ele, Ele está pronto para nos amar, nos abraçar e cuidar de nós com tudo aquilo que realmente um pai que ama e cuida do seu filho sabe cuidar e sabe se doar pelo seu filho. Então essa leitura é muito importante para nós. Eu quero parar por aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas para dizer exatamente que nosso Deus é um Deus de misericórdia, de ternura, que ama e acolhe aquele que se converte. Uma certa vez Jesus vai dizer no seu evangelho que no céu há mais festa por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Então as portas do céu, as portas do paraíso está aberta para acolher todo aquele que se converte, que reconhece Deus como o Senhor da vida, que reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador e se volta para Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa quaresma, nesse período quaresmal de 2024, é tempo de conversão. É tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo de nos reconciliar com Deus e voltarmos para a sua casa, voltarmos para a igreja, voltarmos para a presença de Deus, na fé, na oração e com o coração aberto para aceitar a sua palavra e acolher os seus ensinamentos. Assim seja em nome de Jesus. Que Jesus possa nos abençoar, abençoar você, a sua família e a sua casa, hoje e sempre. Ele que é Pai amoroso, de ternura e de misericórdia. E assim seja. Amém e graças a Deus. Grande abraço.